criação de um telescópio instalado no Havaí que custou 75 milhões e a criação do projeto Genoma Humano, que ao ser concluído teve um custo de 3 bilhões de dólares. Qual a relação entre esses dois projetos? Na época que o telescópio foi criado, o reitor da universidade era biólogo e começou a se questionar por que um projeto com custo tão alto em outra área foi criado e não existe nenhum projeto relevante na área da biologia com custos semelhantes. A partir daí, ele teve a ideia e propôs a outros pesquisadores a criação do projeto Genoma Humano. A princípio, a ideia era sequenciar poucos genes que compreendessem, que ajudassem na compreensão de algumas doenças. Já deu para perceber qual é o tema da nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar sobre o projeto Genoma Humano. Eu sou a professora Sheila, sejam bem-vindos ao canal. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do módulo de genética. A partir de hoje, as nossas aulas vão literalmente desvendar o nosso DNA. E nós vamos começar compreendendo um pouco mais a respeito do projeto Genoma Humano. E para deixar vocês pensativos, curiosos, eu trouxe aqui na imagem, não sei se vocês já assistiram, o episódio de uma série muito famosa. Nesse episódio, a equipe médica do Dr. Sean tem que resolver o caso dessa menina, que possui uma síndrome rara e que há muito tempo atrás ela foi denominada de menina bolha ou menino bolha. Todas as crianças que apresentavam essa síndrome precisavam viver sempre envolvidas com um aparato que lembrava uma bolha. E por que elas precisavam desse aparato? Porque o problema no DNA gera um defeito no sistema imunológico. Essa menina, por exemplo, ela não produz anticorpos, então ela não tem defesa contra nenhum tipo de patógeno. Se ela sair dessa bolha, ela está suscetível a se infeccionar o tempo inteiro. Então, os médicos estão separados, se vocês puderem observar na imagem, através de um aparato. Ela toma periodicamente alguns antibióticos, os alimentos, as roupas, tudo que vai para dentro da bolha, que vai entrar em contato com a menina, precisa antes ser esterilizado. Vocês conseguem pensar nesse momento a qualidade de vida dessa menina? Será que ela consegue viver e lidar bem com tudo isso? E uma segunda questão que eu gostaria que vocês pensassem é que se o problema é no DNA, será que o Dr. Sean e sua equipe vai conseguir resolver a doença da menina? Vamos avançar, entender um pouco mais sobre o tema da nossa aula e no final a gente vai voltar a falar sobre isso e relacionar o diagnóstico da paciente com o assunto da nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos ter que pensar no objetivo desse projeto, aonde os pesquisadores gostariam de chegar quando fizeram a proposta desse projeto. E por que essa justificativa, né? Por que eles resolveram estudar esse genoma? Não foi só para competir com o projeto do telescópio que nós mencionamos na introdução da aula. Historicamente, como que isso aconteceu? Já faz tempo? Quanto era o prazo para a conclusão desse projeto? E aqui no Brasil, hoje, diante dessa pandemia, será que existe alguma importância em se estudar o genoma das pessoas nessa condição que nós vivemos hoje no nosso planeta de uma maneira geral? Vamos começar falando dos objetivos. O que vocês conseguem imaginar, que vocês conseguem visualizar nessa imagem? Nós temos aqui do lado esquerdo, né, aqui,
um cromossomo todo mapeado com alguns códigos, com alguns números, algumas letras. O que isso representa? Na verdade, esse cromossomo ele foi decifrado. O código das letras que compunham esse cromossomo foi todo desvendado, foi todo rastreado. Então, na verdade, o objetivo do projeto Genoma como um todo era mapear todo o nosso genoma. E aí vocês devem me perguntar, professora, mas o que é o genoma? O genoma é o conjunto dos seus genes que fazem você ser quem você é. É nesses genes que vocês encontram as informações de todas as características que vocês possuem. Cor do cabelo, cor do olho, altura, todas essas informações são encontradas nesse genoma. E o objetivo desses pesquisadores era desvendar todos esses genes que se encontram nessa molécula de DNA. Além disso, eles precisavam saber exatamente o tamanho da primeira base nitrogenada, já que o nosso DNA é composto de base nitrogenada, lembrem-se disso. Qual a primeira base? Qual a última base? Qual o tamanho? Quantas bases compõem o nosso DNA? Esse era o objetivo dos pesquisadores ao iniciarem o projeto Genoma. E por que eles investiram tanto dinheiro? Já que custou para concluir esse projeto 3 bilhões de dólares. E existia uma corrida entre o setor público e o setor privado. As instituições públicas gostariam de publicar primeiro do que a instituição privada. Vocês podem observar aí, nós temos capa de 2 revistas aonde esse projeto Genoma foi publicado pela primeira vez no ano de 2003. O prazo para a conclusão desse projeto era de 13 anos até 2005 mais ou menos, mas ele ficou pronto no ano de 2003. E percebam que a quantidade de pares de bases, 3,2 bilhões de pares de bases, foi necessário que vários pesquisadores de muitos lugares do mundo dessem suas contribuições, mapeassem alguns genes e fossem depositando em um banco de dados. Então, na verdade, o projeto Genoma foi um consórcio de vários pesquisadores que se reuniram para conseguir concluir esse projeto. Então, percebam a grandiosidade desse projeto, como ele deixou um legado para a ciência ser o que ela é hoje, na medicina, na farmácia, na biotecnologia. Nós vamos falar sobre isso ao longo de todo o bimestre. Por que eles investiram tanto dinheiro para desvendar essa sopa de letrinhas? Para saber que base nitrogenada estava no meu cromossomo número 12, aonde estava o gene da cor do olho. Quando eu penso, será que dá para trocar então, agora que eu já sei onde está o gene da cor do olho castanho pelo azul? A gente pensa logo numa questão ética. Todo esse dinheiro sendo investido para trocar cor de olho, não é bem por aí. Na verdade, a intenção era curar algumas doenças genéticas. Lembram da introdução? Lembram do caso da menina que tem a síndrome rara e que pode se infectar a qualquer momento no ambiente porque não tem sistema imunológico? E se essa menina recebesse o gene correto, se houvesse uma possibilidade de trocar o gene que tem o defeito por um gene corrigido, digamos assim, será que essa doença seria curada? Então, eles investiram muito dinheiro e eles procuraram esse conhecimento por achar que a maioria das doenças no mundo, elas seriam curadas, elas seriam respondidas de acordo com esse conhecimento do nosso DNA e seria muito mais fácil curar algumas doenças, especialmente a genética. Se você tem uma predisposição para ter diabetes, se você tem uma predisposição para ter hipertensão
e eu sei ao longo do seu genoma aonde está localizado esse gene para diabetes, para hipertensão, e eu conseguisse corrigir esse gene. Seria brilhante, né? Mas nós vamos ver que não foi tão fácil assim. Por isso que é ciência. Hoje, em relação ao cenário mundial, vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas desenvolvem a Covid-19 de uma forma tão severa e outras não apresentam nenhum sintoma, são assintomáticas? Já existem estudos mostrando que casais discordantes convivem embaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama e uma pessoa se contamina, desenvolve a doença e a outra não. Por que alguns idosos com 98 anos não desenvolveram a forma grave da doença? E o inverso também é verdadeiro. Alguns jovens desenvolvem a forma severa da doença e vão a óbito. Qual a importância do projeto Genoma e de entender o genoma dessas pessoas? Provavelmente, aquele senhor de idade que não desenvolveu a doença, ele deve ter algo no seu genoma, alguns genes que te dão uma proteção, que são chamados de genes protetores. Já o jovem que desenvolve a doença de uma maneira severa e que vai a óbito, provavelmente ele tem os genes de risco. E isso está sendo comprovado já em algumas pesquisas. Já existem dados mostrando também que o tipo sanguíneo da pessoa pode influenciar se essa doença se apresenta de uma maneira mais severa ou de uma maneira mais leve. Aonde está a informação para o nosso tipo sanguíneo? Não é no nosso DNA? Então, entender o nosso genoma, e eu ainda vou mais além, entender o genoma da população brasileira é muito importante. O genoma da população brasileira é diferente do genoma da população europeia, asiática, mas professora, nós não somos todos seres humanos, mas existe sempre uma basezinha diferente. Nós somos uma população muito miscigenada e isso pode trazer algumas surpresas. Alguns dados mostram que aquele famoso gene do câncer que vocês já devem ter ouvido falar, que a Angelina Jolie retirou, aqui no Brasil existe uma senhora com 90 e poucos anos de idade que apresenta esses mesmos genes e que nunca desenvolveu câncer na vida dela. Olhe como a genética é linda. Olhe como esse conhecimento transforma as nossas vidas hoje. Ao longo das nossas aulas, nós vamos falar sobre tecnologia do DNA recombinante, sobre células-tronco, sobre câncer. E aí vocês vão se apaixonar cada vez mais por essa genética molecular. Para a gente avançar, eu mencionei no início da aula que o Brasil deu uma certa contribuição. Na verdade, quando esse projeto Genoma foi feito lá fora, as agências de fomento à pesquisa no Brasil, especialmente a FAPESP, que é a agência de fomento do estado de São Paulo, reuniu vários pesquisadores e falou assim: olha, eu quero que os brasileiros também tenham a capacidade de fazer o sequenciamento do genoma humano. Esse sequenciamento é uma técnica que foi utilizada com muitos computadores, com uma certa linha de raciocínio que será tema de uma aula nossa futura. Então, para que o brasileiro começasse a treinar e aprender a fazer esse sequenciamento, eles escolheram um organismo mais simples. Escolheram uma bactéria chamada de Shigella fastidiosa, que tem como alvo a laranja. Ela é praga da laranja e traz muito prejuízo econômico. Então, os brasileiros foram testar, foram aprender a fazer sequenciamento na bactéria que causa problema na laranja. E, para nossa surpresa, esse sequenciamento esse artigo científico virou capa de uma das revistas mais renomadas do país, que é
a Nature. Então, para fechar a nossa aula de hoje, na verdade, hoje é um pontapé inicial, vocês vão sair com vários questionamentos para as próximas aulas. Eu deixo aqui como conclusão que esse projeto Genoma encontrou aproximadamente entre 20 e 30 mil genes. Lembram-se que os pesquisadores esperavam que era de 50 até 140. Por que será que encontrou esse número? E de onde veio esse número de 50 a 140? Porque eles sabiam que nós temos aproximadamente 140 mil proteínas. Então, eles achavam naquela época que um gene era capaz de gerar uma única proteína. E hoje nós sabemos que isso não é verdade, tema das nossas próximas aulas. Então não percam as nossas aulas. Vejam quanta coisa interessante tem para ser discutida. Quantos pares de bases o projeto Genoma chegou à conclusão que o nosso genoma tem? 3,2 bilhões. E a diferença entre um indivíduo e outro? Será que nós somos tão únicos ou que nós temos uma semelhança muito grande no nosso genoma? Que na verdade, quando a gente compara um arroz, por exemplo, ele tem muito mais genes do que a gente, um grão de arroz. E por que nós somos tão complexos? Só para fechar, uma informação que o Projeto Genoma também trouxe. Boa parte do nosso DNA era um DNA, entre aspas, chamado de lixo, porque eles não encontraram genes, não sabiam para que serviam a sequência, que não tinha função, e hoje nós sabemos que nós só somos tão complexos e o que nos diferencia de um grão de arroz são essas sequências que não se transformam em proteínas, não são traduzidas em proteínas, mas que são importantíssimas para que a gente seja tão complexo como nós somos. Vamos voltar a falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês saiam dessa aula com a cabeça cheia de reflexões e de perguntas.